Vamos lá então, gente? Vamos discutir um pouquinho sobre os resultados da prática 3. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Não vale assistir esse vídeo antes de ter feito o relatório, né? Porque senão perde o sentido de vocês tentarem fazer para depois a gente discutir juntos, né? Então, vamos lá. No primeiro exercício, então, a gente pedia para mostrar a resposta ao degrau para cada caso de funções de transferências desses tipos aqui, ó. Eu teria uma função de transferência com um polo real positivo, polo 1 igual a 3. Então vamos lá para o MATLAB. Polo 1 igual a 3. Vou criar a função de transferência, g é transfer function de 1 sobre 1 menos polo 1. Né? Com polo 1 igual a 3. O que vocês esperam que me dê a resposta ao degrau dessa função? Ela vai oscilar ou não vai oscilar? Ela não vai oscilar, né? Porque a parte imaginária é zero. Ela vai estabilizar no valor constante ou não vai estabilizar? Ela não vai estabilizar, né? Ela vai para infinito ou para menos infinito, porque o meu valor real é positivo, né? Então, criei a função de transferência, vou dar um step g. Olha só, foi para valor infinito, né? Observa que a escala 10 a 25, né? Nem deu para ver direito que é uma exponencial. Vamos pedir para ele plotar o step só durante 1 segundo, para eu ver essa curva melhor. Olha, ela vai subindo para infinito. 3 segundos, melhor. Ela vai subindo exponencialmente para o infinito, não é isso? Então, era de se esperar que isso realmente acontecesse, né? Então, eu vou copiar a figura, colocar lá para a gente ter no relatório. Que bagunça. Vai parecer um pouquinho grande, né? O espaço ali ficou pequeno, eu redimensiono ela e fica bonitinho aqui. O polo real negativo, agora o polo 1 vai ser menos 3. Então, eu vou ter polo 1 igual a menos 3, step g. Por que deu o mesmo resultado anterior? Porque eu esqueci de redefinir a função de transferência. Eu defini o polo, mas a função de transferência não foi redefinida com esse novo polo. Eu tenho que definir g novamente, e agora eu vou fazer o step g. Agora ficou bonitinho como a gente esperava, né? Parecido com aquelas funções da aula anterior. Lógico, no relatório que vocês vão fazer para postar lá no Moodle, vocês vão fazer bonitinho, os gráficos do mesmo tamanho e tal, né? O meu aqui eu vou deixar mais ou menos. Dois polos reais negativos. Então, vamos fazer. Polo 1 é menos 3 e polo 2 é menos 7. Então, já tenho lá o polo 1, acho que já está menos 3, né? E polo 2 é menos 7. Vou criar a função de transferência, 1 sobre conv de 1 menos polo 1, 1 menos polo 2. Fecha, fecha. Essa função aqui, né? Se ela tem os dois polos reais negativos, o que a gente espera da resposta? Oscila ou não oscila? Não oscila, a parte imaginária é zero. Vai ser estável ou instável? Vai ser estável porque a parte real dos dois polos é negativa. Então, vamos lá dar um step G. Nós temos aqui, né, uma pequena inflexão aqui. E depois estabiliza para um valor constante. Certo? Dois polos complexos com a parte real positiva. Então, o polo 1 vai ser 1 mais 5J. Polo 1 vai ser 1 mais 5J. E o polo 2 vai ser 1 menos 5J. Né? Vou até usar aquele mesmo templatezinho para gerar o G. Pegar do histórico aqui, ó. Lembra, eu digitei G e seta para cima, ele repete os últimos comandos que eu dei iniciados em G, né? Criou essa função de transferência.
Observa que todos os parâmetros são reais, né? Todos os coeficientes são reais, porque eles vêm de parâmetros reais, né? Parâmetros do sistema, né? Apesar das raízes do polinômio serem complexas. Se eu der um step g aqui agora, o que a gente espera? Vamos de novo aqui. Parte real positiva, instável. Parte imaginária diferente de zero, ele vai oscilar. Então, ele vai oscilar e ser instável. O que é isso? Olha só, ele oscilou para o infinito. Ah, mas aqui ele não oscilou, ele só foi oscilar lá em 25 segundos? Não, cuidado. Olha que a escala aqui está 10 a 11. Então, aqui está menor do que um pixel. Eu teria que dar um zoom muito grande aqui para conseguir enxergar essa oscilação aqui, né? Teria que ficar horas aqui dando zoom, para conseguir enxergar. Ou eu posso plotar só durante 5 segundos. Aí eu vejo, ó, vai oscilando cada vez mais até o infinito. Lembrando que essa envoltória aqui é uma exponencial, né? Os picos são pontos de uma exponencial. Não é isso? Vamos ver o outro caso. O outro caso, não vou nem colar aqui não. O outro caso eu tenho dois polos puramente imaginários. Então eu tenho o polo 1, 5J, e o polo 2, menos 5J. Né? Vou criar a função de transferência, G. O que a gente espera dessa resposta ao degrau? Aqui, olhando para os polos. Eu tenho a parte real igual a zero, então eu nem tenho um amortecimento diminuindo a oscilação, nem uma amplificação da oscilação. E ele oscila, né? Porque a parte imaginária é diferente de zero. Então ele vai oscilar para toda a vida, sem amortecer e nem amplificar. Vamos ver? Olha lá. Então eu vou ter uma oscilação sustentada, ele vai oscilar para sempre, né? O outro caso, a gente já até tinha feito anteriormente, né? O polo 1, 2 mais 10J, polo 1, menos 2 mais 10J, e polo 2, menos 2, menos 10J, é isso mesmo? Isso. G, calcula a função de transferência, e step. Oscilou até o momento que ele parou de oscilar, né? Por quê? Porque a parte real é negativa, então ele amortece a oscilação. E como a parte imaginária é diferente de zero, ele tem uma componente seno naquela função dele no tempo, né? E um outro caso especial aqui, que eu coloquei a parte imaginária bem menor que a parte real. 10 mais 2J e 10 menos 2J. Então, polo 1, menos 10 mais 2J. Polo 2, menos 10 menos 2J. G, transfer function, e step. Vamos até colocar um step menor aqui, 1 segundo. Por que ele não oscilou? Se eu olhar aqui de novo, olha, a parte imaginária é diferente de zero, era para ele oscilar. Estável, né? Porque a parte real é negativa. Era para ele oscilar, por que ele não oscilou? Olha, ele não oscilou porque antes de ele dar um sobressinal, ele já tinha amortecido o suficiente. Então ele não chega a dar um sobressinal. Essa curva aqui tem uma componente cosseno, é uma exponencial que decai vezes o cosseno. Só que essa exponencial decai tão rapidamente que o cosseno desaparece, né? Então acaba que eu não enxergo esse sobressinal, certo? Até se eu colocar aqui, ó, eu tenho... tem que dar o zoom out aqui. Telefone tocando.
Peak Response. Peak Response ele nem encontra o ponto onde foi o sobresinal, né? O valor de pico, certo? Então, esse é um caso em que eu tenho polos imaginários, mas a parte imaginária é tão pequena que a oscilação some antes de aparecer o sobresinal, certo? Segundo exercício, a gente pediu para considerar o sistema massa, mola e amortecedor, né? A gente tem o M da massa, o C do amortecedor e o K constante da mola. A gente comparou com aquela função de transferência de segunda ordem padrão, em função de ômega n e xi, né? E eu pedi para escolher valores de xi, de modo que eu tivesse um sistema sobreamortecido, criticamente amortecido e subamortecido. Poderia escolher o valor da massa, o valor da mola, a constante de frequência natural, né? E escolher o valor de C função disso. Para facilitar, eu escolhi tudo 1, né? Compara a equação de cima, então o M fica 1, o K fica 1, porque o ômega n é 1. O K do ganho DC aqui também fica sendo 1, só falta definir o xi, né? Então, para um sistema sobreamortecido, vamos considerar, por exemplo, um amortecimento de 1,5, o xi igual a 1,5. Vou até colocar aqui, para xi igual a 1,5. Qual seria o valor de C? Então, 2 vezes xi vezes ômega n, que é 1, né? Então, o C vai ser igual a 2 vezes xi. O C vai ser 3. Então, C como 3. Então, a minha função de transferência vai dar 1 sobre 1 S2 mais 3, mais 2 xi ômega n, né, que vai dar 3S, que é o C, mais 1. Então, vamos criar essa função de transferência lá. G é igual a transfer function 1 sobre 1, 3 e 1. Então, esse aqui é um sistema que ele é sobreamortecido. O que a gente espera de um sistema sobreamortecido? Ele vai ter uma oscilação ou não vai ter uma oscilação? Sobreamortecido não vai aparecer a oscilação, né? Ele vai amortecer antes de dar o sobresinal. Então, vamos ver. Step G. Olha lá. Não oscilou. Como é que eu faço para saber os polos dessa função para eu ter certeza que eles são puramente reais? Roots, aquela função que a gente tinha visto, 1, 3 e 1, né? Olha lá, são os dois polos reais e negativos. Então, não oscila e é estável. O caso do criticamente amortecido. Criticamente amortecido, o xi vai ser 1, né? Então, meu C vai ter que ser meio. Não, meu C vai ser 2, né? 2 xi ômega n. O xi vai ser 1, então vai ficar 2 xi ômega n e o C vai dar 2. Então, uma função parecida com aquela. 2. Meus dois polos vão ser iguais e negativos, né? A característica da função criticamente amortecida. Crio de novo a função e dou um step de G. Bem parecida com a outra, né? A gente não consegue muito diferenciar uma função criticamente amortecida da sobreamortecida, né? Nenhuma das duas vai ter sobresinal. Agora vamos para a subamortecida. A subamortecida, xi menor do que 1, vamos colocar xi igual a meio, 0,5. Então, meu C vai ser 1. Vamos ver. G. Até bonitinho, né? 1 sobre S2 mais S mais 1. Step de G. Então, meu sistema subamortecido. Ah lá, teve um sobresinal e depois estabilizou. Certo? E eu pedi um caso especial aqui com subamortecido. Aqui embaixo vocês vão colocar nos gráficos, né? Eu não estou colocando, vocês vão colocar os gráficos de cada um dos casos aqui. Subamortecido com amortecimento igual a 0,9. Coloquei um amortecimento bem específico aí e próximo de 1.
Então, minha constante C vai ser 1,8. Então, vamos lá, criar ela, 1,8. Step. Subamortecido, o que significa? Significa que eu vou ter oscilação, né? Eu vou ter um sobressinal. Vamos ver? Não teve, por quê? De novo, aquele caso que eu falei, amorteceu tão rápido que a componente de oscilação não chegou a aparecer. Mas se eu pedir aqui características peak response, a resposta de pico, existe. Ele deu um sobressinal aqui, ó. Vamos dar um zoom para a gente ver? Deu uma travada aqui. Fechar essa imagem e abrir de novo. Ah, tá abrindo as propriedades da figura, porque eu dei 2 cliques. E abriu de novo. Ctrl C, ele interrompe o processamento. Então foi. Agora foi. Eu queria dar um peak response aqui, né? E pedir um zoom aqui pra gente ver. Ó. Ele teve um sobressinal aqui. O home ele volta ali, né? Ele teve um sobressinal aqui. Né? Se eu clicar aqui para saber o valor desse ponto. Aqui, ó, já até apareceu. Overshoot de 0,15%. Não é 15%, é 0,15%. Muito baixo, né? Mas aconteceu um sobressinalzinho, né? Para a gente ver que muitas vezes a gente não precisa ter um sistema criticamente amortecido para não ter oscilação, né? Um subamortecido com amortecimento próximo a 1, ele já consegue um desempenho adequado, né? Uma oscilação que talvez a gente nem perceba. Então, resolvido a prática 3, né? Vocês vão colocar lá no Moodle, enviar para mim e até a semana que vem.